Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando que nesse mês de agosto eu estou de férias do meu trabalho CLT. E para o meu canal não ficar parado e as minhas visualizações não despencarem, eu resolvi postar todos os vídeos na minha primeira tentativa quando eu comecei o meu canal entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023. Então, esses vídeos, eles são antigos, mas eu vou utilizá-los para que o meu canal não fique sem postagens, porque eu estarei viajando, eu estarei longe de casa. Então, aproveite o vídeo que vem a seguir. Olá, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia. Sejam todos muito bem-vindos. Depois do final do primeiro filme, que eu considerei uma verdadeira porcaria, temos aqui uma sequência. Terrifier 2, lançado no ano de 2022. Pessoal, antes do vídeo dar andamento, preciso deixar claro que, se você não assistiu ao primeiro filme, aqui pode conter alguns spoilers. Dado o aviso, vamos continuar. A sequência começa exatamente onde o filme anterior parou, mostrando Art assassinando seu provável legista depois de dar um tiro na própria cabeça. E aqui temos basicamente a mesma fórmula do seu antecessor. Muita violência, sangue e morte. Tudo exagerado. Durante a época de lançamento desse vídeo, o filme ainda estava em pré-estreia. Então eu vi muitos anúncios dizendo que as pessoas estavam passando mal no cinema, que estavam vomitando, que não estavam se sentindo bem e estavam abandonando as sessões. Eu acredito que parte disso seja exagero para poder chamar a atenção do público, para poder engajar o filme, para poder despertar curiosidade. Porque sim, o filme ele é bem violento, ele tem algumas cenas assim para pessoas sensíveis que não são legais, mas o primeiro filme também era, e não teve esse marketing todo. E existem outros filmes por aí que são tão gore quanto esse. Então eu acredito que pode até ser verdade, mas muito disso aí é para chamar a atenção do público, para poder fazerem as pessoas irem até a sala de cinema e ver o que está acontecendo, por que tem tanta gente passando mal assistindo esse filme. O seu antecessor também é violento, brutal, macabro e sinistro. Porém, analisando os dois juntos, eu vejo que ele é tanto quanto, estão no mesmo nível ali. Uma principal diferença que eu pude notar entre o primeiro e o segundo filme é que aqui, pelo menos, você consegue dar uma respirada entre uma cena pesada e outra. No primeiro filme a gente tem uma sequência, sabe, onde não para. Aqui pelo menos você consegue entender o que aconteceu, dar uma respirada e se preparar para um outro ato de violência, sangue e morte. E claro, muitas cenas exageradas, muitas cenas gore. Então aqui você consegue absorver um pouco mais, você consegue respirar um pouco mais entre uma tragédia e outra. O gore ele é tão exagerado que chega a ser ridículo. E o motivo para o palhaço sair matando pessoas aleatórias por aí é o mesmo que o do primeiro filme. Nenhum. Ele simplesmente mata por matar, sem justificativa, sem motivo nenhum aparente. Utilizando, é claro, de uma força sobre-humana e de uma resistência também fora do normal, porque sinceramente ele se machuca aqui também igual no primeiro filme e é como se nada tivesse acontecido. Bom, voltando a falar especificamente do roteiro do filme, nós somos reapresentados a Art. E um ano se passa dos acontecimentos que ocorreram no primeiro filme e conhecemos uma família.
composta por 3 integrantes, uma mãe viúva e 2 filhos. Jonathan, um dos filhos, parece ser obcecado pela tragédia que aconteceu na cidade no ano anterior. Ele faz pesquisas, ele tem fantasias sobre o palhaço, enfim, a temática do quarto dele parece que é voltada para o Art. Parece que ele é fascinado, obcecado pela tragédia que aconteceu na cidade. Aqui, em Terrifier 2, Art não está sozinha. Sem explicação nenhuma e também sem nenhum sentido, surgiu uma companheira para ele, que tem os seus mesmos traços e suas mesmas características. Porém, essa companheira é meio estranha. Não fica claro nada aqui nesse filme. Na verdade, nada aqui tem sentido, nada aqui tem explicação. De nada. O roteiro não se dá o trabalho de explicar nada. Essa suposta companheira do Art, que também não tem nome, parece que tem uns toques aí sobrenaturais. Também não dá pra explicar. Fica tudo muito vago aqui nesse filme, assim como no primeiro. A dupla simplesmente toca o terror na cidade, assustando as pessoas, matando, torturando e violentando, sem dó nem piedade. Se no primeiro filme a produção subestimava a inteligência do público, eles repetem isso aqui, com personagens burros e em situações completamente exageradas. E uma coisa que eu pude perceber aqui é que ou o Art ele é capaz de se teletransportar, ou então existem muitos erros de corte de junção de cena aqui, porque uma hora ele está em um lugar, depois ele está em outro, sem explicação, sem justificativa, né? Enfim, eu acredito que isso daí seja um erro de edição, um erro de corte, porque também não tem sentido. E como eu disse, assim como o primeiro filme, esse daqui, o segundo, também é de baixo orçamento. E repetindo o que eu falei no primeiro vídeo, eu não tenho nada contra filmes de baixo orçamento, eu até gosto. Porém, existem certas coisas assim que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais. Uma revisão da edição poderia ter sido feita antes do filme ser lançado. Assim como no primeiro filme, tudo é favorável ao antagonista, mas é tão favorável, que chega a ser ridículo. Quando o roteiro quer, Art consegue abrir a cabeça de uma pessoa com as próprias mãos, consegue arrancar o braço de uma pessoa, consegue fazer coisas com uma super força sem justificativa. Mas quando o roteiro não quer, ele perde essa super força e acaba se tornando fraco. Uma crítica bem forte que eu fiz no primeiro vídeo relacionado ao primeiro filme é que faltava um núcleo principal, faltavam personagens principais. E aqui foi corrigido. Não que o núcleo principal dessa história seja grande coisa, porque também não tem muito desenvolvimento, mas pelo menos nós temos referências de personagens aqui, nós temos com quem nos importar. Que no caso, essa família que eu acabei de mencionar, composta por uma mãe viúva e um casal de filhos. Então a história ela não fica tão vaga, não fica tudo tão vazio, não fica tudo tão aleatório no ar. Porque aqui, de fato, nós temos protagonistas, nós temos pessoas com quem nos importar. Ainda que não seja grande coisa assim. Apesar de parecer repetido, eu preciso elogiar novamente o ator que interpreta o palhaço Art, que no caso é o David Howard. Ele fez o papel no filme anterior e repetiu aqui, entregando uma atuação incrível, onde consegue expor toda a maluquice que esse personagem tem.
Apesar de não ter achado grande coisa essa continuação, ele é com certeza melhor do que o primeiro filme, principalmente pelo fato dele ter um núcleo principal aqui, os protagonistas, que são os personagens de referência dessa história. Esse núcleo familiar obviamente passa por problemas, e isso é meio que explorado durante o filme. Então a família lida com as influências que a arte deixou na cidade, ao mesmo tempo que em certo momento enfrenta ele diretamente. Com muita violência, sangue e morte, Terrifier 2 se difere do primeiro exatamente por essa característica, por termos um núcleo central, por termos personagens principais, coisa que careceu no filme anterior. Mas de resto vemos mais do mesmo, muita violência, muito sangue, muita morte e muitas cenas gore, bem exageradas. Porém, aqui, além dessa diferença de ter um núcleo central, nós também temos um toque um pouco sobrenatural, coisa que eu achei completamente desnecessária. Esse filme não é grande coisa, mas é melhor do que o primeiro. E eu acredito que venha uma sequência por aí. Fazendo uma análise rápida dessa duologia, ou seja, esses dois filmes, dá pra perceber que essa franquia se sustenta somente nessas cenas de violência, somente no gore. Ou seja, ele se vende através dos trailers, através do boca a boca das pessoas sobre essas cenas exageradas, sobre essas cenas gore e nada mais. Então é uma franquia que se sustenta somente nisso, em violência gráfica e nada mais. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê aquele joinha para poder me ajudar e deixe aqui nos comentários as sugestões dos próximos filmes aparecerem por aqui. Muito obrigado!